Carol, bom dia para você, ótimo dia para quem está com a gente. Bem, hoje o que acontece lá no Supremo Tribunal Federal? A primeira sessão sob o comando do novo presidente da Corte, o ministro Edson Fachin. Theo, o que será julgado hoje lá no STF? Vamos lá, o Supremo vai julgar duas ações, uma apresentada pela RAP e outra apresentada pela Uber, e que tratam, de maneira geral, da uberização. Foi um termo que começou a ser usado muito na justiça, no âmbito do judiciário, por conta desse mecanismo de economia disruptivo que a gente acompanha ao longo dos últimos anos, seja por aplicativos que fazem entregas de comida, entregas de mercadorias, entregas de uma série de coisas que você compra online e também, obviamente, os aplicativos de transporte que você usa no dia a dia. Então, diante disso, houve uma série de ações na justiça, movidas essas ações pelos trabalhadores, pedindo reconhecimento do vínculo empregatício deles, tanto dos motoristas de aplicativo quanto dos entregadores desses aplicativos. Qual que era a grande treta e que fez com que esse caso parasse no Supremo Tribunal Federal? A Justiça do Trabalho, na maioria das vezes, tem dado decisões que são favoráveis aos motoristas e aos entregadores. Diante dessas decisões favoráveis aos motoristas e aos entregadores, ou seja, decisões que reconhecem o vínculo empregatício deles com essas plataformas, com esses aplicativos, as empresas, as plataformas e os aplicativos recorriam da decisão a outros tribunais. Recorriam, por exemplo, a tribunais ou moviam ações nos tribunais comuns, não do trabalho, que davam decisões favoráveis às empresas, aos aplicativos e não, ou seja, contrárias aos motoristas, não reconhecendo esse vínculo empregatício. Fato é que, diante das decisões divergentes, uma decisão favorecendo os aplicativos e as plataformas e outras decisões reconhecendo esse vínculo empregatício dos motoristas e dos entregadores, o caso chegou no Supremo Tribunal Federal para dar uma palavra final diante do que é visto como uma insegurança jurídica, ou seja, um tribunal dá uma decisão em um sentido, outro tribunal dá uma decisão num outro sentido. Diante disso, o Supremo foi instado a se manifestar. Uma ação está com o próprio Fachin, outra ação com o ministro Alexandre de Moraes. Até hoje, o Supremo não deu uma palavra final sobre esse assunto. Até hoje, todas as decisões que foram tomadas, nesse caso, foram tomadas ou nas turmas ou por meio de decisões monocráticas. Há um entendimento que foi firmado a partir do reconhecimento da repercussão geral, é um palavrão, mas nada mais é do que os ministros se reuniram e falaram, olha, esse é um caso complexo, esse é um caso muito grande, muito sensível, e o que a gente decidir nesse caso vai ter um impacto nacional. Então, eles entenderam a necessidade de discutir esse tema de maneira conjunta, por isso a repercussão geral foi reconhecida e por isso o ministro Luiz Edson Fachin escolheu esse caso para ir ao plenário, para ser julgado pelos 11 ministros, para que o Supremo dê uma resposta uníssona. E o último ponto, Theo, é o primeiro julgamento com Edson Fachin na presidência do Supremo Tribunal Federal. O que isso traz de sinalização sobre o que serão os próximos 2 anos com o Fachin no comando? Carol, acho que esse é o melhor exemplo do que o ministro Luiz Edson Fachin pretende colocar como a sua marca na gestão. Ele quer julgar, quer que o Supremo, ele como presidente do Supremo tem essa atribuição, essa responsabilidade, que o Supremo julgue ações que dizem respeito a temas com repercussão social, temas com repercussão econômica, temas com repercussão trabalhista, que dizem respeito à vida das pessoas e que têm um impacto na vida das pessoas. Então, esse é um dos temas que há muito tempo há uma discussão, esse é um tema que mobiliza as categorias, que mobiliza tanto as empresas e, obviamente, os aplicativos, mas principalmente os motoristas, os entregadores que demandam e que exigem condições dignas de trabalho diante da sua carga horária, enfim, da sua condição social e da sua condição de trabalho no dia a dia. E esse é um tema que desperta, obviamente, discussões acaloradas. E é um tema que tem uma repercussão na vida das pessoas no dia a dia. E é por isso que o ministro Luiz Edson Fachin focou nele como um dos principais pontos e ponto inicial para dar início a essa gestão dele à frente do Supremo Tribunal.